Fazer no nosso meio nessa manhã, em nome de Jesus, amém. Fique em liberdade, pastor. Bom dia, gente. Cadê meus carismáticos obedientes? Quero dizer que no carisma é assim, entendeu? Tudo é feito por livre, espontânea pressão. Então, se você ainda não é um carismático, você está convidado a fazer parte do carisma na próxima turma, no ano que vem. Sua vida nunca mais será a mesma. E você vai aprender a andar por livre e espontânea pressão também, como os meus carismáticos. Obrigada, viu, carismáticos? Gente, é uma honra estar aqui com vocês, pastor Max, pastora Tá, amigos do meu coração. Conheço o pastor de vocês desde lá de Orlando, tá bom? A gente caminhou juntos lá. Pastor Max trabalhava com a gente lá, né? Então a gente estava todo dia ali no ADM, não era, Max? Super divertido. E são um casal precioso do nosso coração. A palavra diz sobre Deus, sobre nós clamarmos a Deus para dar a nós pastores que são segundo o coração dele. E Lagoinha San Diego, eu acho que vocês precisam agradecer mais ao Senhor, porque o Senhor atendeu a oração de San Diego, Califórnia, e enviou para vocês pastores que amam ao Senhor, pastores que amam o coração do Senhor, pastores que estão aqui porque acreditam no chamado, acreditam no envio, mas acreditam também que quando você planta o seu pé em uma terra, como a palavra diz, aquele lugar é nosso, a gente toma posse, e eles estão chegando aqui mesmo para tomar posse desse lugar. E eu acredito que Lagoinha San Diego está dentro do plano do Senhor, para aquilo que o Senhor tem para fazer através de vocês, a partir de San Diego. Eu creio mesmo. Existe uma presença do Senhor gloriosa aqui nessa manhã. E deixa eu falar, uma vez que você encontra essa presença, a sua vida é completamente transformada. Um momento na presença do Senhor tem o poder de restaurar a nossa vida, de mudar a nossa história, de alinhar os nossos pés. Então você realmente está no lugar certo, na hora certa. E meu coração é que você saia daqui nessa manhã, mesmo carregando tudo aquilo que o céu já determinou sobre nós essa manhã. Amém, gente? É um prazer estar com vocês. É minha primeira vez na Califórnia, vocês acreditam nisso? E foi muito legal. A pastora Thaís fez uma super propaganda. Diz ela que San Diego é o lugar mais bonito dos Estados Unidos. Oh, well. Então, estou concordando. Eu vou ter que voltar para ver mais, né? Então, já combinei isso com os carismáticos, né, gente? Por que vocês sentaram só desse lado? Ah, tem aqui. Ali também. I'm so sorry. Tá tudo certo. Tem meus gente, eles são gracinha demais, gente. Gente, eles são os coreanos mais brasileiros que eu já conheci na minha vida. Oh my God. A gente se conheceu lá em São Paulo, na Lagoinha, Morumbi. E eu nem sabia, o pastor Lee veio aqui, né? E ele estava liberando uma palavra para eles. Eu corri lá para traduzir para eles. E eu nem sabia. E lá, eles estão translating, right? Lá, quando o pastor Lee estava liberando a palavra sobre vocês, eu fui lá para traduzir, mas foi tão interessante porque meu coração pulava dentro de mim, vendo vocês e traduzindo para vocês, mas não era sobre a palavra, era sobre o coração, aquilo que vocês carregavam. Eu via algo, um manto diferente do Senhor sobre a vida de vocês, e eu falava, meu Deus do céu, esse casal carrega a nobreza do reino. Eu não sabia quem vocês eram. Quando eu cheguei aqui, a Tá falou assim, a gente tem um casal dos pastores coreanos fazendo carisma. Você conheceu eles lá? Eu falei, não acredito, são eles que estão aqui. Então deixa eu te
falar. Deus chamou vocês para esse tempo aqui. Existe algo do reino sobre vocês. Existe um manto de realeza, de nobreza. Vocês são príncipes do reino. E esse é o lugar que vocês têm que estar. Não é sobre um povo. Nós fazemos parte de um reino só. Nós falamos uma língua só. E é um novo tempo de Deus sobre a vida de vocês. Deus plantou vocês aqui com essa comunidade. Porque aquilo que Deus tem para fazer através de vocês não acabou. O tempo não passou. Deus está renovando vocês para um novo tempo, eu creio. E é aqui, com esse povo. Então deixa eu falar uma coisa. Vocês precisam se agarrar nesse casal, viu? Pastor Max já está agarrado neles. Porque existe algo de Deus, não é à toa. Não é by chance, não é. Nós amamos vocês, nós temos uma aliança com vocês. Viu? Aleluia. Vamos para a palavra do Senhor? Amém? Ontem eu estava falando com os alunos do Carisma. E eu realmente acredito nisso. E hoje de manhã, eu acordei muito de manhã, né? Né? Eu acordei, estava falando com a Thay, eu coloquei meu despertador para despertar 9 horas da manhã. Eu despertei 9 horas da manhã de Orlando, né? Então 6 horas da manhã, abri o olho, falei, uau, dormi muito, estou muito descansada. Quando eu peguei meu relógio era 6 horas da manhã. Falei, Senhor, tem misericórdia, eu quero dormir. Mas eu já dormi, então estava tudo certo. E eu fui orar, né? Fui orar por essa manhã, orar por essa igreja, pelos nossos pastores, por aquilo que o Senhor está fazendo. E eu estava orando e eu estava falando com o Senhor, conversando com o Senhor. Eu falei, Senhor, eu realmente acredito na Tua palavra. Eu realmente acredito naquilo que o Senhor fala. Eu realmente acredito que a Tua palavra é a verdade. E eu realmente acredito que a Tua palavra tem o poder de transformar a nossa vida. Eu realmente acredito. E enquanto eu estava preparando essa palavra, Deus colocou isso no meu coração, porque eu entendo que aquilo que vocês estão vivendo aqui em San Diego, vocês não vieram parar em San Diego à toa, gente. Deus trouxe vocês para cá. E se Deus trouxe vocês para cá, é porque existe um plano de Deus para esse lugar. Vocês estão talvez em um dos estados mais difíceis para se estar, para proclamar o Evangelho, para fincar a bandeira de Cristo. Então se você foi trazido para cá é porque já existe em você uma unção de matar gigante, meu irmão. Eu creio nisso, eu creio nisso. Só que a gente precisa entender que na nossa vida, naquilo que a gente vive em Deus, Deus não é um Deus de acaso. Eu estava falando isso com os carismáticos. O nosso Deus é um Deus de destino. O nosso Deus é um Deus de propósito. Ele é um Deus de promessas. Mas a gente tem que entender que Deus também é um Deus de cumprimento de promessas. Ele não é um Deus que só libera promessa. Ele é um Deus que cumpre promessa. Então, se a gente ouve algo que sai da boca de Deus, a gente tem que ter a expectativa no nosso coração que Deus tem algo à nossa frente preparado para a gente conquistar. Que Deus tem algo à nossa frente preparado para a gente viver. Só que, para a gente viver e pisar naquilo que Deus já liberou sobre nós, a gente precisa aprender a deixar algumas coisas para trás. Entendeu? Porque a gente é muito bom em falar sobre um Deus de promessas, e Ele é mesmo. A gente é muito bom em falar sobre um Deus fiel, não é assim? Deus de aliança, Deus de promessa, e Ele é mesmo.
Mas você está vivendo as promessas que Ele liberou sobre você? Se você acredita na fidelidade, os seus pés estão pisando aonde Ele falou que você pisaria? Isso é uma coisa que eu trago muito para mim. Eu sempre estou fazendo esse exercício comigo mesmo, porque, entenda algo, as maiores mudanças na nossa vida acontecem não quando a gente aprende algo novo, mas normalmente é quando a gente desaprende o antigo. Os maiores movimentos na nossa vida, os maiores avanços na nossa vida, você não precisa de uma revelação nova, você não precisa de uma palavra nova, você não precisa de uma direção nova, você precisa se posicionar naquilo que Deus falou e começar a se esquecer do que foi, porque Deus não manda você andar para trás, Deus não tem um passado melhor para você, Deus tem um futuro certo para os seus pés pisarem. Mas enquanto a gente está preso no que foi, você não anda para frente. Então a gente precisa parar de achar. Ô gente, ainda bem que eu já falei, eu vou embora depois de hoje. Vai dar tudo certo. Mas eu amo vocês, tá bom, pastor Max, pastora Tata, tá tudo certo. Eu vou falar só sorrindo. Ah, Jesus nos ajuda. Amém, tá tudo certo. Mas a gente precisa parar de achar que a nossa vida tem que ser vivida a partir daquilo que a gente acha. Entendeu? A gente tem que parar de achar que a vida tem que acontecer do jeito que a gente vê acontecendo. Não. Você precisa começar a abraçar aquilo que Deus declara como destino para você. E se isso não se parecer com o que você acha, joga o seu achismo fora. Entendeu? Porque todas as vezes que Deus libera uma palavra sobre nós, eu também falei isso para os carismáticos ontem aqui. Uma vez que Deus libera algo sobre nós, não é um anseio do coração dele. Quando Deus fala algo, não é assim, nossa, seria tão bom se isso desse certo. Isso é a gente. A gente tem sonhos, a gente tem planos, projetos, e a gente fica, nossa, seria tão bom se eu realmente conseguisse viver isso. Isso é a nossa humanidade. Mas Deus não erra naquilo que Ele sonha, naquilo que Ele projeta, naquilo que Ele fala. Então, na verdade, tudo que Deus fala, projeta e libera, no coração dEle não há discussão. Para Ele significa que aquilo já aconteceu. Então é melhor ficar com aquilo que é certeza para Deus do que aquilo que você acha. Entendeu? Então hoje, eu vim aqui para te ajudar. Então eu quero que você vire para a pessoa que está do seu lado e fala para ela sorrindo, para ela não se ofender, ok? Fala para ela, Deus não pediu a sua opinião. É, né? Ofende a outra do outro lado. Fala para ela, Deus não pediu a sua opinião. Então você entendeu? Quando Deus fala algo, quando Deus pede algo, Ele não está falando isso para perguntar o que você acha. Assim, Pastor Max, eu tenho isso planejado. O que você acha? Não, gente. Deus não faz isso.
Quando Deus libera algo para você, Ele está pedindo para você viver aquilo que Ele já vê como realidade na sua vida. Entendeu? Então vamos lá, eu quero que a gente caminhe. Eu sei que eu só posso pregar 30 minutos. Aqui não. Mas lá em Orlando, o pastor Marcelo fica sentado no primeiro banco, contando os minutos para mim. Você acredita? Não faça isso com o pastor Max. Mas nós fomos treinados, né, pastor Max? Mais ou menos. Mais ou menos. Mas, gente, quando Deus chama o povo de Israel, e o povo de Israel está cativo no Egito por 400 anos, mais de 400 anos, o povo de Israel está lá. Mas o povo de Israel estava cativo carregando uma promessa, porque eles tinham uma palavra de Deus. Quando o povo de Israel, né, nasce, a nação de Israel nasce em Abraão, há muito tempo atrás. E a palavra que Deus libera sobre Abraão é o quê? Ô Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, não é assim? Que eu estou fazendo um povo nascer a partir de você. Você vai ver a sua descendência. Você não vai conseguir contar a sua descendência. Então, antes de Abraão, o povo, a nação de Israel não existia. A nação de Israel veio a existir, a nascer a partir de Abraão. E quando Deus libera essa palavra para Abraão, Deus já fala da nação que ele geraria. Deus já fala de uma terra que ele daria para eles. Deus já fala que ele seria o Deus deles. Deus já fala que Deus os carregaria com um braço forte. Deus libera essas palavras sobre Abraão. Se passam muitos anos, a gente agora se encontra com essa semente de Abraão dentro do Egito, escravos, sem terra. Mas eles tinham uma promessa. Eles tinham uma palavra. E então o que acontece? Deus vai, envia Moisés para tirar o povo de Israel do Egito. E aí começa a jornada para a terra prometida pelo deserto. Uai, pastora, mas eles estavam indo para a promessa, mas passando pelo deserto? É. Uai, mas então deserto faz parte do deal de Deus com a gente? Yes. Faz. Uai, mas quer dizer então, se eu estou caminhando no deserto, não significa que eu ouvi a direção errada? Não. Mas o que a gente tem que entender sobre deserto, dentro do processo para a gente viver palavra, viver promessa, é que o deserto, primeiro, não é um lugar de morte. Deserto não é um lugar de habitação, é um lugar de passagem. Mas tem muita gente que acampa no deserto, não é assim? Mas não é. Deserto não é lugar de você acampar, é lugar de você avançar para pisar na promessa que Deus te deu. Mas algo que a gente também tem que entender é que deserto com Deus não é um lugar de você ter falta de nada. Na verdade, deserto com Deus é um lugar de você ter um show do sobrenatural de Deus sobre a sua vida. Porque quando o povo de Israel pisa no deserto e começa a caminhar a jornada para ir para a promessa, Deus começa a se amostrar para o povo de uma maneira sobrenatural. Gente, é comida caindo do céu, é coluna de fogo de noite, é coluna de nuvem de dia, é sapato que não gasta, é roupa que não fica velha, é comida que não falta, é Deus abrindo o mar na frente deles, é Deus matando os inimigos sem eles levantarem um dedo, meu Deus. Então não reclama do deserto, não. Se você está no deserto, já começa a criar expectativa para aquilo que Deus vai começar a demonstrar na sua vida. Porque tem sobrenatural chegando para você. E é isso que eles estão fazendo. E aí, finalmente chegou a hora do povo entrar na promessa. Ó, my God, já estou avistando aquilo que Deus prometeu para mim. Está perto. Sabe quando você vai sentir o cheirinho da promessa?
Tô chegando lá. Tô chegando lá. E foi isso que aconteceu com eles. Quando chega na hora de eles entrarem na promessa, Deus fala para Moisés: Moisés, agora você vai separar 12 homens, um de cada tribo, para eles irem lá espiar a terra. A terra que hoje, fala comigo, hoje, eu dou a vocês. Foi isso que Deus falou para Moisés. Na verdade, quando o povo saiu do Egito, eles já saíram ouvindo essa palavra. Então eles sabiam que tinha um destino para eles. Eles não estavam andando peregrinos no deserto. Não, eles estavam andando com uma direção de Deus. Porque Deus nunca deixa você sem direção. Você está me ouvindo? Deus sempre vai ter um destino para você chegar. Você pode não conhecer cada passo do caminho, mas o destino é certo. Então confia naquilo que Deus falou. E vai indo, porque o próximo passo Ele sempre vai te revelar. Então, na verdade, a gente não anda perdido nessa vida. Não existe isso para quem caminha com Deus. Não existe isso. Você pode não saber a jornada inteira, mas você sabe o destino e você sabe o próximo passo. Ok? Então, eles chegaram lá e Moisés envia os 12 espias. Está lá em Números capítulo 13. Então, se você trouxe a sua Bíblia, Números capítulo 13. E Moisés separa esses 12 homens. E Moisés fala o seguinte para esses 12 espias. Vamos lá no versículo 2, Números 13, 2. Então, Moisés pediu aí para os 12 homens, né? Versículo 2. Envia alguns homens em missão de reconhecimento à terra de Canaã, terra que dou aos israelitas. Subam a montanha e tragam um relatório com as seguintes informações. O que Moisés pediu, gente? Um relatório, certo? Aí Moisés pediu um relatório, mas ele disse os itens do relatório que eles tinham que trazer. Então, olha aí os itens do relatório. Ele falou, versículo 18. Vai lá, pula para o versículo 18. Vejam como é a terra e se o povo que vive lá é forte ou fraco, se são muitos ou poucos. 19. Se a terra em que habitam é boa ou ruim, se as cidades em que vivem são cidades sem muros ou fortificadas. 20. Se o solo é fértil ou pobre, se existe ali floresta ou não. Sejam corajosos e tragam alguns frutos da terra. Entenderam? Então vamos recapitular. O que foi que Moisés pediu no relatório? Ele falou, olha, ponto 1 do relatório. Eu quero saber a terra. Como que é a terra? Ela é boa ou ela é má? Ela é fértil ou ela é estéril? Tem árvores? Não tem árvores? Como é que é a vegetação da terra? Então esse foi o ponto 1 do relatório. Ponto 2. O povo. Como é que é o povo que habita lá? O povo é forte ou o povo é fraco? Tem pouca gente ou tem muita gente? Esse é o ponto 2 do relatório. Ponto 3 do relatório. Eu quero saber as cidades. Como é que é a formação de Canaã? São cidades que são estruturadas em arraiais? São cidades fortificadas? Elas são formadas em fortalezas? Como é que é? Beleza? Beleza. Esse foi o ponto 3. E ponto 4, ele só falou, esforça-te. Esforça-te. E traga pra gente uma provinha da promessa. Pronto. Beleza. Entendeu, Lagoinha São Diego? Os pontos do relatório? Beleza. Aí eles foram. Aí a Bíblia vai falar que eles ficaram 40 dias lá espiando. Os 12. Aí eles voltaram. Mas quando eles voltaram, eles trouxeram 2 relatórios diferentes. Mas eles não foram ver a mesma coisa? Sim ou não? Sim. Mas é incrível que esse fenômeno acontece. Eles foram ver a mesma coisa, mas enxergaram coisas diferentes. Aí começa o relatório. Está lá no versículo 27 de Números 13. E então deram o seguinte relatório a Moisés.
entramos na terra a qual você nos enviou. E a terra mana leite e mel. Aqui estão os frutos, Moisés. Olha que coisa extraordinária. Aí, versículo 28. Mas o povo que lá vive é poderoso. E as cidades são fortificadas e muito grandes. Então Caleb fez o povo, que aí o povo já começou a falar o que não deve, né? Assim? Já começou aquele burburinho no meio do povo. Aí Caleb falou: para, gente, fica quieto, peraí. Vamos, subamos e tomemos posse da terra, porque é certo que venceremos. Verso 31. Mas os homens que tinham ido com ele disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. Então presta atenção. Eles começam a falar do relatório. Moisés tinha pedido: quero saber como é que a terra é fértil. É fértil. Eles voltaram falando: sim, ela mana leite e mel. Olha aqui o fruto da terra. Então isso estava no relatório, sim ou não, gente? Estava. Aí eles falaram: o povo é poderoso. Isso estava no relatório? Sim. Moisés perguntou: eu quero saber como é que é o povo que habita lá. Olha, é poderoso, tem diferentes povos lá. Beleza, entendi. E as cidades? Eles falaram: ó, as cidades são grandes e são fortificadas. Ótimo. E está aqui o fruto da terra que você pediu. Mas esse foi o relatório de Caleb. No relatório dos outros 10, teve um ponto que não foi pedido. Qual foi o ponto que não foi pedido? A opinião deles. Eles falaram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Eles consomem os seus moradores. Aí começa aquela viagem, né, assim? Eles consomem os seus moradores. Tem gigante lá e nós nos sentimos como gafanhotos. Só que a opinião deles não fazia parte do relatório. E sabe qual é o problema de você dar a sua opinião onde ninguém pediu a sua opinião? É porque você dando a sua opinião, mesmo sem ser pedido, você sempre vai estar influenciando alguém. Sempre vai ter alguém do seu lado que vai ouvir o que você está falando. Porque, gente, presta atenção. Deus já tinha dado a terra para eles. Era para ir ver algo que Deus já tinha falado que era deles. Deus não mandou eles irem lá ver se eles gostavam. Deus não mandou eles analisarem a terra. Deus mandou eles irem lá, pisar na promessa e ver a terra que Deus já tinha liberado sobre eles. Mas o problema é que a expectativa errada de 10 fez uma nação de milhões acreditar em coisas que nunca aconteceriam. Você entende que você sempre vai estar gerando expectativa em alguém? Aqueles 10 geraram medo no coração de milhões. E a certeza de que eles não poderiam viver aquilo que Deus já tinha falado que eles iriam viver. E o problema é que a multidão colocou o coração naquilo que os 10 falaram. Então eu vou te falar de novo. A sua expectativa sempre vai estar gerando algo no coração das pessoas que estão ao seu redor. Você entendendo ou não, você é um influenciador. Você influencia a sua casa. Você influencia a sua família. Você influencia os seus amigos. Você influencia essa pessoa que está sentada do seu lado aí. Então qual é o tipo de expectativa que você tem gerado ao seu redor? Porque por causa da expectativa errada de 10, a nação inteira, a palavra diz que eles, gente, que eles começaram, gente,
a aloprar. É tipo assim, começou uma choradeira, no meio do arraial de Israel, milhões de pessoas, ok? Milhões, como que 10 afetam milhões, meu Deus! E eles começaram a rasgar suas vestes, e chorar, e a gritar, e a falar, meu Deus, nós vamos morrer, nós vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, mas antes de morrer, aí começou a rebelião, não, mas antes de morrer, vamos matar o nosso líder, olha aí o que Moisés fez com a gente, olha aí onde Moisés mandou a gente ir, olha aí o que Moisés mandou a gente fazer, bora matar então o nosso líder, e vamos levantar uma rebelião aqui, pra gente matar ele, e aí a gente se mata mesmo, porque era melhor. Se a gente tivesse permanecido no nosso lugar de falta, pobreza, miséria, escravidão. É quando você começa a olhar para trás e falar que era melhor ter permanecido no lugar de onde Deus te arrancou. Agora, gente, presta atenção. Eles estavam a caminho da promessa. Lembra que eu te falei? Deus é um Deus que libera a promessa, mas Ele quer que você viva a promessa. Agora, o viver a promessa vai depender do seu posicionamento em conquistar a promessa. Porque promessa é certa, mas precisa ser conquistada, meu irmãozinho. Eles saem de um lugar de caraca, Deus falou isso para mim, vamos viver isso. Eles saem desse lugar para um lugar de querer morrer, de querer se voltar contra o seu líder. Mas você entende? Isso para mim que é mais cabuloso. Os 12 pisaram na promessa. Ô, gente, eles foram os primeiros da nação de Israel a pisar na promessa. Eles chegaram lá, eles viram a concretização, eles viram, eles conheceram. Mas promessa não é só para ser conhecida, é para ser experimentada, é para ser vivida, é para ser conquistada. Deus tem um lugar para você, mas você precisa se posicionar, fechar os seus ouvidos para as pessoas erradas, porque já existe um lugar para você conquistar. Estava lá. Aí veio o relatório de Josué e Caleb. Capítulo 14, não te passei, perdão. 14, versículo 7. Eles falam, subamos e possuamos a terra por herança. Oh, pastor Max, subamos e possuamos a terra por herança. Será que tem Josué e Caleb nessa manhã que vai se colocar de lado do lado dos seus pastores e falar, pastor, subamos e possuamos a terra por herança? Porque a terra que percorremos para espiar é excelente. Aí ele fala no versículo 9, tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor. Você está entendendo que a Bíblia está falando que incredulidade é rebeldia contra o Senhor? Porque quando você não acredita naquilo que Deus falou sobre você, você está sendo rebelde. E ele fala, então somente não seja rebelde. Não tenha medo do povo da terra, porque nós os devoraremos como se fosse pão. A proteção deles se foi, porque a gente chegou com o Senhor dos exércitos e Ele está conosco. Não tenham medo deles. Olha o que eles falaram. Ô, véi, do que vocês estão falando? Vocês estão falando do quê? Ai, a terra é ruim, é difícil. Hã? Do que você está falando? Você está falando daquilo ali? Não, você está achando que aquilo ali é um desafio? Rapaz,
Isso é pãozinho para a gente. Porque aquilo que Deus falou que é seu, é seu. O que Deus falou que é seu, é seu. O que Deus falou que é seu, meu irmão. Então o que é que pode se colocar diante de você, se o Deus dos exércitos está indo adiante de você? Como que a gente mede desafio diante daquilo que Deus já decretou ser verdade sobre nós? O problema é esse. Que 10 basearam a sua expectativa naquilo que eles viam. 2 naquilo que Deus falou. É muito diferente. É muito diferente. E aí é o que eu me pergunto, como pode? As pessoas estarem no mesmo lugar, vendo a mesma coisa, ouvindo a mesma palavra. O que eu fiz de errado? Ah, Jesus, obrigada. Como pode? Você vem para o mesmo culto, ouve a mesma palavra, está no mesmo ambiente, e sai falando duas coisas completamente diferentes. Como pode? Você está no mesmo lugar e tem experiências completamente diferentes. Eu vou te falar como pode. Esse fenômeno acontece baseado aonde a sua expectativa está. Porque se você está colocando a sua expectativa sempre naquilo que você não é, naquilo que você não pode fazer, naquilo que não é do seu jeito, naquilo que não vai nunca acontecer, naquilo que é a realidade do local. Senhor da glória. Se essa é a sua expectativa, isso é o que vai reger a sua vida, meu irmão. Então, again, que tal você jogar aquilo que você acha fora e começar a prestar atenção naquilo que Deus falou, que já é realidade, sobre o lugar que Ele está te levando? Sabe por quê? Porque se o seu coração, se os seus olhos, se a sua energia está focado naquilo que Deus já falou, você já enfrenta o que for a partir de um lugar de vitória. Foi isso que Josué e Caleb estavam falando. Falou, gente, do que vocês estão falando? Não está vendo o que Deus falou para a gente, não. Não interessa o que é. Se Deus falou, a gente já venceu, já conquistou, já é nosso, já é o nosso lugar. Já foi, já foi, já foi. Mas você tem que ter certeza do que foi que Deus falou para você. O que foi que Deus liberou sobre você? Porque o que os 10 chamaram de dificuldade, e pensa num trem que eu tenho ranço, é nego que encosta em mim só para falar o que tá ruim. Ah, nem, velho. Tenho paciência, não. Ai, você viu como é que foi hoje? Você viu aquela pastora só gritava no nosso ouvido? Ah, vou gritar! O que os 10 chamaram de dificuldade, 2 chamaram de oportunidade. O que é que nós vamos vencer hoje? O que é que nós vamos viver hoje? O que é aquilo de diferente que ninguém viveu que nós vamos viver hoje? Ai, Deus, estou contigo e não abro, hein? Vamos embora. Fala as loucuras que eu aceito, as loucuras que o Senhor falar. Vamos lá. Eles saíram do Egito com a palavra de conquista. É de vocês, já vai, tá tudo certo, vai rolar. Ó. Só que aí teve aí esse soluço aí no meio do caminho, desses 10 distraídos, é assim. E aí começa aquele, sabe aquele
quase. É o lugar que a gente, às vezes, acampa. A gente acampa no lugar do quase. É o erro que a gente comete muitas vezes, que foi o erro de uma nação inteira de se conformar com o quase. Porque, gente, como eu falei, eles estavam no border da promessa. Véi, era dar um passinho. Era um passo. Mas aí eles se conformaram com o quase. Ah, quase consegui. Mas cheguei perto, hein? Cheguei muito mais perto do que os meus amigos que vieram antes de mim. É o quase. Ai, quase deu certo. Quase que a gente conseguiu. Quase que a gente venceu. Quase que a gente rompeu. Quase que a gente viveu. O problema é que quando a gente se conforma com o quase, a gente perde a plenitude que já estava preparada para nós. No quase de 10 que inflamaram toda a nação, no quase deles, os gigantes eram grandes demais. Porque no lugar do quase, é isso que você magnifica. No lugar do quase, as muralhas são impossíveis de se vencer. Olha, já vi muralha lá no Egito. Mas vocês estão vendo o tamanho das muralhas de Jericó? Que seria a primeira cidade que eles precisariam passar. E a Bíblia fala das muralhas de Jericó como muralhas tão grandes, tão massive, que tinham casas construídas nas muralhas. Mas no lugar do quase, é isso que você mede. No lugar do quase, é o gigante que você não pode vencer. No lugar do quase, são as muralhas que você não vai conseguir escalar. Mas para quem saiu do lugar do quase e abraçou a palavra que Deus tinha falado, derrubou essas muralhas 40 anos depois com um grito. Peraí. Se Josué e Caleb tivessem parado no quase, a gente hoje aqui estaria contando uma outra história. E isso me mostra algo, e eu vou começar a terminar daqui a 40 minutos, mas... Isso me mostra duas coisas. Primeiro, todo mundo está se preparando para alguma coisa. Para o que você está se preparando? Todo mundo aqui, todos nós, estamos nos preparando para viver alguma coisa. Para o que você está se preparando? Porque Josué e Caleb, eles estavam se preparando para viver a promessa. Os outros 10 já se prepararam para viver fracasso. Porque eles já saíram dali com uma expectativa daquilo que eles iam ver. Josué e Caleb não. Eles saíram dali com uma expectativa daquilo que eles iriam conquistar. É diferente. Então eu vou te perguntar de novo. Para o que você está se preparando? Porque só existem duas respostas para essa pergunta. Ou você está se preparando para viver o que Deus vê para você, ou você está se preparando para viver aquilo que você vê. Então, vou te ajudar a ir um pouquinho mais fundo. O que é que Deus falou sobre você? Que Josué e Caleb descobriram algo que eu quero te ensinar. Ok? Tudo certo com vocês? Eu estou me divertindo, gente. Tá bem, graças a Deus. Josué e Caleb descobriram que pela palavra que sai da boca de Deus, a gente pode viver qualquer coisa. Por aquilo que Deus fala. E eles descobriram: se eu falar o que Ele fala, eu vou viver o que Ele vive.
Eu falei para vocês ontem. Aquilo que a gente fala tem o poder de mudar o curso da nossa história. A Bíblia diz que nós vivemos pela fé. Fé não é uma teologia, fé não é uma doutrina, fé não é uma sugestão. Fé é a maneira de vida que a gente tem para viver. E o apóstolo Paulo, ele vai ensinar para a gente o que é viver pela fé. Viver pela fé engloba duas coisinhas que eu vou te ensinar aqui, que parece que Josué e Caleb já tinham tido a aula de fundamentos da fé do carisma. Porque eles entenderam esse princípio. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar para a gente sobre fé, ele fala que fé é crer e falar. Ele fala, o mesmo Espírito da fé que creu, por isso falou. É o Espírito da fé que nós carregamos. Por isso nós também cremos e falamos. Ele estava falando de qual Espírito da fé? Do Espírito da fé de Deus, meu irmão. Paulo está falando que você tem o mesmo Espírito de fé que Deus tem. Então eu te pergunto aqui, aquilo que Deus falou, ele viu acontecer? Sim ou não? Então Paulo está falando, se você se levantar e começar a falar o que Deus fala, você também vai ver aquilo que Deus vê, porque a palavra de Deus na boca dele, falada, tem o mesmo poder da palavra dele na sua boca, quando você fala o que ele fala. É crer e falar, crer e falar. Então a Bíblia fala que a nossa fé, ela funciona com crer e falar. Então para mim não é suficiente você chegar falando, repetindo. Ai, Deus me prometeu. Ai, pastora, eu tenho um chamado na minha vida. Pastora, que você nem entende. É um chamado global, universal, excomunal. Deus falou que eu que vou lá para Marte, pastora. Aí tem gente que a vida é ficar falando da promessa. Eu não quero saber que você conhece a promessa. Não, pastora, mas eu creio. Crê? Aham. Tá bom. E o que você está fazendo? Qual tem sido a sua atitude que match aquilo que você está falando que você crê? Porque fé é demonstrado. Então você crê, mas tudo que você libera com as suas palavras é ao contrário daquilo que você está falando que você crê? Você vai estar gerando exatamente aquilo que você está declarando. Porque, presta atenção, os 10 espias, junto com toda a nação, eles tiveram aquilo que eles disseram. E Josué e Caleb também tiveram aquilo que eles disseram. Aí vamos passar para frente. O que acontece? Eles entraram na promessa naquele dia, gente? Não, fala não. Depois você vai lá ler a história. Não entraram. Mas pastora, eles não estavam no cheirinho da promessa? Estava. A areinha no sapato dos 12 espias já era a areia da terra da promessa. E eles entraram? Não, não entraram não. Por quê? Porque Deus teve que deixar uma geração de opiniões morrer. Deus teve que deixar uma geração que só falava o que achava morrer, para uma nova geração se levantar para conquistar a promessa.
Deus precisou deixar uma geração incrédula passar, porque incredulidade não combina com aquilo que Deus falou que você vai viver. Então você tem que definir e decidir, sabe por quê? Josué e Caleb permaneceram, foram eles que levaram a próxima geração para dentro da promessa, porque entenda isso, o seu posicionamento naquilo que Deus te falou, não é só a respeito de você, não é só a respeito da sua casa, não é só a respeito da sua família. Tem uma geração aguardando você se levantar. Parar de olhar para o nosso umbigo, porque o plano de Deus é muito maior. E deixa eu falar, estou quase acabando, Max, deixa eu falar. Olha que top. Anos depois, o Josué, ok? De Josué e Caleb. Anos depois, eles, claro, conquistaram a terra, entraram e foram lá e estão lá matando todo mundo, glória a Deus, aleluia. Derrubaram as muralhas, venceram os gigantes. Foi só coisa linda acontecendo naqueles que pararam de dar opinião. Pastor Max, nunca mais ninguém vai te dar uma opinião. Olha que coisa maravilhosa. Acabou. Eu amo. Glória a Deus. Aí Josué ficou ousado, velho. Porque tipo assim, cara, a gente entrou, a gente conquistou. Foi tipo assim, meu Deus do céu. Você entende, gente? A Bíblia diz, gente, Josué e Caleb entraram 40 anos depois. Então, eles já estavam um pouquinho avançados na idade. Mas você acredita que a palavra diz que eles conquistaram com o mesmo vigor de um jovenzinho? Porque quando o Senhor ainda não terminou, Ele renova a sua força. Ele te levanta, Ele te dá um novo vigor. Deus redime o tempo, meu irmão. Não é por causa da incredulidade dos outros que atrasou alguma coisa para você que você vai perder o momento da plenitude daquilo que Deus tinha para você. Deus tem o poder de redimir o tempo. E foi isso que aconteceu com Josué e Caleb. Eram dois velhinhos sarados, meu irmão. Aí Josué tá todo se achando, né? Ô, velho. Eu sou um velho. I'm sorry, gente. Velha lá é herança de Brasília. Eu tenho que arrancar isso da minha boca, vai dar tudo certo. Mas, aí Josué ficou ousado. Aí passaram os anos, agora eles estão. Porque eles foram conquistando, né? Foram avançando, invadindo os povos, conquistando terra. E aí, chega num dia que o povo de Israel está guerreando. Josué está liderando o exército. E o que acontece? O povo de Israel está ganhando. Porque quando você tem Deus do seu lado, você só anda em vitória. É de vitória em vitória o que a palavra diz. Nós já somos vitoriosos. Então, Deus estava junto com eles e eles estavam ganhando a guerra. Só que o que aconteceu? Aí o sol começou a se pôr. Deu um fuso horário meio diferente. Entendeu? Como pode? Aí Josué falou, Deus, não dá. Porque nós vamos ganhar essa guerra. Mas eu preciso dar luz um pouco mais. Eu preciso. Não pode anoitecer agora. Eu preciso de mais um tempinho aqui. Porque eu estou ganhando a guerra. Ainda não é agora, mas eu sei que eu estou ganhando. Então Deus, me ajuda aí. Aí o que Josué faz? Porque para conquistar você tem que ser louco, meu irmão. Ou você é louco, ou você é politicamente correto. Hã? A gente é doido também. Aí, Josué, olha que loucura, velho. Eu queria estar lá para ver isso. Josué, ele aponta o dedo para o céu e fala, para sol. E a Bíblia diz que parou. Sabe qual é a coisa mais louca?
É porque hoje, depois que você passou pela aula de geografia da tia Memeia, na 4ª série, a gente entende como que funciona o movimento de rotação e translação, não é assim? Um roda assim, um outro roda assim. Eu não sei qual é qual, mas você lembra de ter estudado isso? E a gente também hoje sabe que, na verdade, no universo, a única coisa que não se move é o quem? É o Sol. O Sol é a única coisa no universo que fica parado. Mas Josué olhou para cima e mandou o Sol parar. E funcionou. Eu só posso entender algo. Que Deus, Ele fala tanto a linguagem da fé, que tudo que Ele quer é um filho posicionado para fazer aquilo que ninguém teve coragem de fazer. Ele ouve Josué falando, para Sol. E Deus lá em cima sabe que o Sol está parado. Aí Ele fala, não Josué, mas eu entendi o que você quis dizer. Então na verdade eu vou parar o universo para você, porque eu falo a linguagem da sua fé. Você está disposto a começar a falar umas coisas doidas? Que não faz sentido. Mas até aqui, ninguém nunca viveu isso. Ô pastor Marcos, você não sabe qual é a realidade de San Diego. Você não sabe. Pastor Marcos, você não sabe que aqui é como a gente vive assim. Aqui funciona assim. Não. Aqui funciona no nível da loucura que a minha fé tem para começar a declarar algumas coisas e começar a colocar algumas coisas em motion e a parar algumas coisas que estão em movimento. Eu criei, por isso falei. Eu criei, por isso falei. Criei, por isso falei. Se Deus parou o universo para um homem, o que Ele não pode fazer na sua vida, meu irmão? O que Ele não pode fazer por você? Josué não sabia como funcionava, nem precisava. Por isso que às vezes é melhor a gente saber menos. Entendeu? Sabe não. O que você tem que saber é aquilo que Deus falou que você vai viver. Você sabe isso. Isso precisa estar na sua boca. E Josué entrou para a história como um homem que parou o sol. Eu te pergunto, o que a sua história vai estar contando daqui a 10 anos? O que a história da Lagoinha San Diego vai estar contando daqui a 10 anos? O que o povo vai estar falando sobre aquilo que você viveu aqui daqui a 10 anos? Hã? E fica de pé que agora eu vou acabar com você em pé. Segunda e última coisa que eles aprenderam naquele dia, e eu quero te perguntar: você está concordando com quem? Com quem você está concordando? Com quem você está entrando em acordo? Porque entenda, uma nação inteira deixou de viver a promessa, não é porque Deus não era fiel para cumprir a promessa. Uma nação inteira deixou de viver a promessa porque eles concordaram com as pessoas erradas. Existe algo muito poderoso na Bíblia. Está lá em Mateus capítulo 18. A palavra diz que se 2 de vocês concordarem aqui na terra sobre qualquer assunto, será feito. Isso é o que a Bíblia está falando, ok? Se 2 de vocês, 2, Pastor Max, só precisa de 2. É só 2. Só precisa de 2. Que vai se juntar a vocês, que vai carregar a visão junto com vocês, que vai carregar o coração de vocês. Só precisa de 2. Não precisa de multidão não. 2 que estão juntos.
Tem 2 aqui, gente? Tem, gente? Porque essa obra não é sobre eles, não. Se Deus trouxe você para cá, você tem parte naquilo que Deus está fazendo. Agora vai depender, você vai entrar ou não, porque eles estão indo. Você vai viver ou não? Se 2 de vocês concordarem sobre qualquer assunto. Então deixa eu falar. Você não precisa de pessoas ao seu redor concordando com os seus problemas. Você precisa de pessoas ao seu redor concordando com o seu milagre. Você está entendendo? Então quando alguém colar do seu lado e começar de mimimi, mas olha isso, pode mandar calar a boca com classe. Fala assim, meu querido, minha querida, fica quieto. Qual o milagre que você precisa? Porque eu vou concordar com o seu milagre. Agora sabe o que é interessante? Que no texto original desse versículo aqui, o que ele está falando é: o som que você se juntar com essa outra pessoa para fazer, o som que vocês fizerem juntos, o som que vocês fizerem juntos, Deus vai assinar embaixo. Agora eu vou te perguntar, com quem você está se juntando para gerar que tipo de som? Hã? Com quem? Quem é que está gerando som com você? Você quer mudar o que você está vivendo? Começa a trocar as pessoas que estão gerando som com você. Mas troca mesmo. Porque o tipo de gente que anda com você importa, meu irmão. O tipo de conversa que você tem importa. O tipo de mesa que você senta importa. O tipo de lugar que você frequenta importa. Porque isso pode te custar o seu destino. Você podia até estar indo na direção certa, mas se você começou a fazer som com gente que não era para você estar fazendo som, eu deixo te falar, você está gerando algum tipo de realidade para você pisar. Deus não pediu para os espias irem lá na terra para ver o tamanho da dificuldade. Você sabia que Deus nem deu o detalhe de que tinha gigantes lá? Deus deixou esse detalhe de fora. Tinha gigante. Quando eles entraram, eles tiveram que matar os gigantes. Mas Deus nem falou isso para eles. Sabe por que é irrelevante? Tem informação que é irrelevante. Porque não interessa. O que interessa é o que Deus falou que já entregou. Se Deus falou que já entregou, Ele já te elevou à posição de vencedor. Ele já te elevou à posição de matar gigante. Ele já te elevou à posição de derrubar a muralha. Ele já te elevou à posição de conquistar a terra. Rabachora labrada socolobronda siquiria labrache quererebada socolobroche. Eu acredito que um novo som vai começar a sair da Lagoinha San Diego. Deus, em nome de Jesus, nós chamamos para a Lagoinha San Diego Josués e Calebes. Senhor, levanta Josués e Calebes nessa casa, em nome de Jesus. Aqueles que têm o teu som na boca deles, em nome de Jesus. Aqueles que são fortalecidos, levantados na fé do Senhor, daquilo que o Senhor já liberou. Eu declaro sobre essa casa uma unção de ousadia, de poder, de fé, daqueles que levantarão e vão mudar a geração desse lugar. Oh, nós nos levantamos.
como igreja, para conquistar a terra que o Senhor já falou que é nossa. Venha o que vier. Venha o que vier. A habilitação do céu já está sobre nós. Ora lá baixerere lá socorro bruxirere. Cheira lá babá socorro bruxerere da socorro bruxerere da socorro bruxerere. Era lá babá chorolo bruxoro da basequerere da braçoro bruxerere. Ora lá babá socorro bruxerere lá babá socorro. Toda geração de opinadores vai embora mesmo. Tem nada não, viu, pastor Max? Não tem nada não. Pode deixar, porque tem uma geração se levantando aqui. Uma geração que não abre mão da promessa. Ou uma geração que acredita naquilo que Deus fala. Uma geração que se ergue na autoridade do Senhor dos Exércitos. Ora baixorere lá babaxo. Era lá babaço colobroche querer babaço colobroche querer debaço colobroche querer debabaceira. Queria que vocês viessem aqui em cima, pastor Max, pastora Tá. Vocês carregam a autoridade sobre essa casa. Deus plantou vocês aqui. E se Ele plantou vocês aqui, é porque a habilidade de vencer esse lugar já está sobre vocês. E existe um manto de autoridade sobre vocês. Vocês vão liderar esse povo baseado naquilo que Deus fala. E acabou. Hoje os ouvidos de vocês se fecham para qualquer voz de opinião. Não tem mais isso. Vocês liberam a palavra. O povo se levanta em fé para conquistar aquilo que Deus está falando. Eu queria que vocês fizessem isso agora, como líderes dessa casa. Mas muito mais daquilo que o Senhor fará aqui em San Diego. Hoje acaba a conversa de que San Diego é impossível de ser alcançada. Hoje acaba a conversa de que a agenda da Califórnia é mais forte do que qualquer outra agenda. Ei, não existe nada que se coloque no schedule de Deus para uma cidade. E nós cortamos toda a voz de intimidação, de mentira. Oh, toda voz que quer diminuir a palavra que Deus liberou, toda voz que quer diminuir a força dos líderes que Deus levantou nessa casa, em nome de Jesus, Lagoinha, San Diego, se levanta na autoridade que Deus te deu, em nome de Jesus. Maturidade na mente de vocês, no coração de vocês. Que existe uma geração aí fora aguardando vocês se levantarem. Então começa a tirar mesmo. Tira da sua casa quem não é para estar na tua casa. Corta as vozes contrárias. Corta! Porque tem algo que Deus vai fazer aqui. Eu creio, eu creio, eu creio, eu creio, eu creio.